agradecer por esse momento, amém? Pai, nós te rendemos graças por mais esse momento, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos, Pai, vivas, com saúde, em plena condição de sentar e poder expressar a nossa gratidão por termos essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse dia excelente, por uma semana que está entrando, onde o Senhor vai falar aos nossos corações, falará coisas que está direto do trono do Senhor, para que as nossas vidas sejam alcançadas. E através de nossas vidas, Pai, os nossos familiares também, se acheguem a essa palavra e recebam da bondade do Senhor a cada dia. Experimente, Pai, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu te agradeço porque o Senhor agora falará por nós e que minha boca seja o fluir do teu próprio Espírito através desse grupo. Eu te agradeço, Espírito Santo, e te peço para que me ajude a ensinar, para que eu possa, através da tua palavra, Pai, tocar os corações de cada pessoa aqui representando famílias. E a gente sabe, Pai, a importância que o Senhor dá a cada família. Então, nós também daremos importância a isso, porque nós sabemos que é a tua vontade. Nós te agradecemos assim, e agora não mais eu, mas o teu Espírito em mim e através de mim, podendo produzir bons resultados, Pai, daquilo que tem sido lançado através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas, como eu falei na semana passada, eu acho que melhorou, né? Como eu falei na semana passada, eu estou ensinando a matéria Família Cristã, no Rema. E essa matéria, ela, na verdade, seria uma matéria que eu jamais pensaria em ensinar. Quando eu encontrei a palavra de Deus, eu era uma pessoa que eu não tinha muita expectativa em família, eu não tive referência familiar, então isso não me refletia muito bem. E talvez os valores familiares que eu tive não foram valores familiares que você recebeu. Mas eu creio, em nome de Jesus, que a palavra ela vem realmente para poder nos complementar, nos preencher, nos dar a resposta daquilo que às vezes a dúvida ainda nos nossos corações. E eu quero apresentar um Deus que pode te dar uma família, né? A Bíblia diz que aquele que crê jamais será envergonhado. E eu tinha muita vergonha acerca da minha família, né? Da família que eu tinha nascido, a família que realmente eu pensava assim, gente, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me deu essa família porque eu tinha que pagar algum preço, né? Eu tinha esse pensamento sobre família. Até porque a minha família nunca foi uma referência, né? É, então, cada uma de nós aqui tem um histórico familiar. Cada uma de nós tem as nossas histórias felizes, as nossas histórias tristes, as nossas lembranças boas, nossas lembranças ruins. Mas todas nós fomos construídas, né, de uma forma que hoje talvez a gente carregue pesos e embaraços que a vida, né, o estilo de vida familiar tenha nos proposto. E outras foram realmente por escolhas, escolhas erradas, ou algumas escolhas na vida que realmente restringiram algumas coisas, alguns planos de Deus para a sua vida. Então, eu quero trazer esse contexto, porque às vezes a gente pode estar falando aqui para pessoas que hoje estão separadas, ou para as pessoas que hoje estão casadas e às vezes o casamento não está do jeito que gostaria, outras porque às vezes têm filhos e às vezes o filho, né, não está sendo criado aos moldes da palavra. Então, quando a gente fala de família, a gente vem com esse contexto para que o individual cresça, né? E aí, quando a gente olha essa questão familiar, de fato, se eu pedir para cada uma dar um testemunho aqui familiar de como foi a sua infância, cada uma vai dar uma história, vai refletir uma história, e você pode exatamente pegar como que é essa história, o que você viveu na sua família como referência, como base, como suporte, como que ela reflete na sua vida adulta, né? Como que todas essas referências que você adquiriu, ela entrou e ela realmente conseguiu moldar algumas coisas em você, até no seu comportamento, né? E às vezes a gente vê comportamentos de mulheres adultas, comportamento como adolescentes.
porque às vezes não conseguiram amadurecer o suficiente para se comportar como aquela mulher adulta, como aquela pessoa que realmente agora tem a palavra. E aqui, por mais que tenha algumas que não vão à igreja, ou que não estão frequentando algum tipo de religião, a gente percebe que a gente precisa se firmar numa segurança, que é o próprio Deus, né? Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações. E a gente vem falando muito sobre as coisas da vida, né? E nesse contexto familiar, de fato, se a gente não tiver uma razão para estar aqui, não faz sentido, né? Então, a nossa razão de estar aqui é de poder ver pessoas, né? Reconhecendo Jesus como um grande alvo, né? Jesus como aquele qual você vai andar percorrendo esse caminho, esse propósito seu aqui na Terra, caminhando em direção a Ele e crescendo nele, porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo, ou seja, na posição que nós temos em Cristo, Ele nos conduz em triunfo. Que é isso? Ele nos conduz para triunfar, para acertar o alvo. E quando nós constituímos um lar, né, esse lar, a vontade de Deus é que esse lar, ele se firme nos fundamentos do que é a palavra dele. Porque quando a gente pega a Bíblia tem resposta para tudo, né? Ela tem uma condição de nos conduzir para um lugar seguro, nos manter em segurança. E quando fala da ordem da criação, né? Deus criou o homem e a mulher, e a gente vê como que as famílias têm sido deturpadas, né? Quanto que tem tido uma desconstrução dos valores familiares, né? Até mesmo dentro das igrejas. A gente vê que muitas coisas estão aceitáveis que antes não eram aceitáveis. Ó, em homenagem a vocês que estão aí nos Estados Unidos. Então a gente vê o quanto que está acontecendo uma desconstrução do que é família, porque Deus, quando ele pensou no homem e na mulher, ele pensou em família, ele pensou em construção, em multiplicação, ele pensou em alicerces. Então, ele planejou tudo. Então, Deus planejou o homem e a mulher e ele também planejou a família. Tanto que, quando Deus ele percebeu toda uma deturpação, né, da família, do contexto familiar, de homem e mulher, ele pediu para que Noé construísse uma arca e colocasse ali dentro daquela arca a sua família. Então, quando Deus fez isso, ele já demonstrou desde o início que quando as coisas começam a se deturpar, quando o mundo começa a tomar forma do mundo, a se comportar de maneira que não agrada a Deus, Deus sempre vem com um alerta da importância da família. O quanto a família preservada é importante para ele. Então, se é importante para Deus, passa a ser importante para mim e para você, que nós entendemos agora que Deus é a nossa fonte de segurança. Então, nós temos que estar conectadas nele, aprendendo sobre ele, o que ele pensa acerca de família, o que ele pensa acerca de criação de filhos, o que ele pensa acerca de comportamento da mulher contra o homem e do comportamento do homem contra a mulher, quanto a mulher, né? E aí, a gente entra nesse sistema da criação e a gente pode começar lá de trás e a gente vai para um contexto onde Deus criou, a gente sabe dessa história, mas não custa nada lembrar, né, que Deus fez o homem e a mulher, e ele fez com o intuito, né, de colocar esses dois em unidade. Então, o homem e a mulher foi criado para viver em unidade. Então não dá para, né, Deus ter essa visão de que, Noé, construa uma arca, porque eu vou preservar você e a sua família. E ele começou a dar instruções para Noé, e Noé, ele só obedeceu. E, de fato, o que que acontece? Quando Deus mandou Noé criar a arca, nunca havia chovido no mundo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque Noé construiu algo
que Deus mandou ele construir, ele perseverou naquilo só por obediência a Deus, só por saber que Deus, o próprio Senhor dele, tinha algo melhor, ou tinha algo, né, para revelar a ele, e aí ele iria obedecer, porque nunca tinha havido chuva, nunca tinha havido nenhum contexto que embasasse para que Noé obedecesse, mas ele obedeceu porque ele honrava o Senhor. Então, muitas vezes, né, nós como mulher dentro da nossa casa, nós vamos até nem entender algumas direções de Deus, ou até nem mesmo entender o que a Bíblia, por que que a Bíblia está dizendo para a gente se comportar assim. Mas nós vamos obedecer, porque sabemos que Deus sempre já foi no nosso futuro, Ele já olhou o nosso futuro, Ele já preparou o nosso futuro, então Ele quer que nós tenhamos um comportamento de obediência, porque Ele sabe, é como um pai e uma mãe falando para um filho novo o que ele deve fazer. Que o filho, às vezes, ele entende que eu já sei fazer, eu já sei como fazer, fica tranquila, né? Às vezes a gente escuta nossos filhos assim, mas nós sabemos o que nós estamos querendo para eles, nós queremos o melhor para ele. E pode ser que aquele caminho, aquela rota que ele escolha não seja a melhor. Então, a mesma coisa é a visão de Deus conosco, com nós mulheres, sabe? E muitas vezes, né, quando a gente vai lá para a ordem da criação, e eu estou aqui com a minha apostila, e aí fala sobre a criação do homem e da mulher. Deus criou primeiro o homem, depois criou a mulher, né? E interessante que quando Deus cria o homem está lá sozinho, né? Aí ele vai e no Gênesis, no capítulo 2 no verso 18 diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Sabe, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, que Deus nos criou para ser uma ajudadora, né, dos nossos maridos, e ele disse que nós seríamos aquela que ajudasse ele como se fosse outra metade. Agora, pensa aqui comigo, você sendo uma pessoa, né, olhe para mim, eu estou completa. Você imagina se tira metade de mim. Eu não vou estar completa. Vai estar algo faltoso, algo deficiente. Deus nunca vai criar algo que falte. Então, como ele percebeu que a criação que ele tinha feito precisava de uma ajudadora, ele falou: Eu estou vendo que esse homem, ele não nasceu para ficar só. Então, eu vou criar uma parte dele que seja ajudadora, alguém que vai ajudar esse homem. Então, quando a gente vê nesse versículo, a gente vê a importância que Deus deu para a mulher. Como que ela ia complementar a obra que ele havia criado. E não é porque a mulher foi criada em segundo plano, né, em um segundo momento, que ela é, vamos colocar assim, inferior ao homem. Ela é o complemento daquela obra criadora de Deus. E aí, quando a gente vê sobre isso, quando ele fala assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando a gente vai para o hebraico, essa palavra auxiliadora, ela significa Ezer. E Ezer também significa ajudante. E aí, quando a gente vê esse mesmo contexto, né, ele é utilizado no hebraico para descrever quando o salmista escreve lá Salmos 46, no verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é um socorro, ou seja, ele é o Ezer. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Então, a mesma importância que o salmista tá colocando aqui para Deus em relação a nós, é a mesma importância que Deus está colocando da mulher em relação ao homem. Que nós somos a mulher, a ajudadora, a auxiliadora, a Eze, aquela que vai ser um socorro bem presente para o homem nas suas tribulações. E outro significado dessa palavra, né, a gente pode pegar essa questão do Ezer, né, que é o ajudante, que Deus usou o Ezer também para ele se descrever em relação a Israel.
né? Quando Israel estava passando por tanta tribulação, ele usou essa palavra ese, ele se comparando, né, como essa ajudadora, como esse ajudador para Israel. Então, olha a importância que Deus ele nos coloca no mesmo patamar dele. Ele coloca nós mulheres, né, como ajudadora dos nossos maridos no mesmo patamar que ele se coloca para Israel. Ou seja, aquilo que Israel não poderia fazer por si mesmo, não poderia fazer sozinho, ele estava dizendo: Eu sou o Ezer, eu sou o ajudador de Israel. E aí ele nos coloca nesse mesmo nível dele, como essa mulher que eu criei, ela é ajudadora. Ela é aquela que vai fazer o que o homem não pode fazer por si mesmo. Sabe? Depois que a gente tem o conhecimento, né, do que essa palavra está dizendo, a gente se fortalece e a gente sabe que Deus deu muita importância para a gente. Ele deu capacidades, assim, extraordinárias para a mulher. E aí, quando ele fala auxiliadora idônea, idônea significa apta, capaz e competente, aquela que possui condições ideais para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras. Olha que lindo. Então, a mulher seria uma ajuda especializada que Deus construiu para o homem. Então, Deus, quando Ele nos fez com essa intenção. Ele nos colocou apta, Ele nos colocou capaz, Ele nos fez competentes. Então, talvez você tenha passado uma vida achando que você não é competente, que você não é suficiente, que você não é isso, que não é aquilo. Porque, de fato, né, aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida dá um monte de qualificações para nós, mas Deus, quando nos criou, Ele deu as qualificações do produto que Ele criou, e nós somos um produto criado por Deus. Ele sabe como nós funcionamos, Ele nos colocou essa capacidade de funcionar, de ser apta, de ser aquela mulher que resolve realmente tudo. Né? Por isso é que nós temos essa habilidade que não podemos nem cobrar, né? Que às vezes o nosso cônjuge tem essa posição porque Deus nos fez assim, mas Deus fez ele com uma missão, e essa missão nós somos encarregadas de ajudar ele nessa missão. Por isso que essa ajudante veio com essa capacidade. E aí às vezes a gente olha a nossa família e às vezes a gente pensa assim que tem tanta coisa, eu estou desperdiçando meu tempo, eu estou fazendo isso, não vejo resultado. Mas quando você começar a ver mudança na sua vida, certamente você pode até demorar um pouco mais ver dentro do seu contexto, no seu ambiente familiar, mas é fato que vai acontecer, porque cada um tem um tempo de mudança, cada um tem um tempo de se habituar ao novo conhecimento que adquiriu. Então, quando o conhecimento chega, chega também a responsabilidade da mudança. Então, quando nós mudamos, quando nós decidimos mudar, e acontece a gente tomar uma decisão de mudança na nossa vida, e às vezes coisas, a gente se deparar com situações e a gente querer, sabe, até retroceder, achar que realmente não está valendo a pena, mas a Bíblia diz para nós mulheres que nós não somos daquelas que retrocedem, nós somos daquelas que avançam. Então, avançar é dar um passo de cada vez, é poder estar firme e confiante que essa palavra, ela causa um resultado. E eu sei que existem pessoas com ambientes familiares, assim, bem comprometidos, conexões familiares bem comprometidas, mas eu sei também que quando Deus entra na sua vida para uma transformação, Ele não quer transformar só você. Então, vai ser através de você, mas não vai ser só você. Então, que a gente tenha essa consciência que os nossos filhos serão alcançados pela fé que está sendo gerada no nosso coração, pela mudança que está sendo gerada no nosso coração, pelo entendimento que tem chegado, tem causado, né, as nossas atitudes, tem trazido para nós atitudes diferentes do que nós tínhamos antes. Uma fala saindo da nossa boca diferenciada. Porque muitas de nós, talvez, outrora, falava coisas, murmurava, né?
não tinha a palavra da fé sendo liberada através de momentos difíceis. Mas hoje nós já temos a palavra da fé, nós já temos uma palavra para liberar no dia mau, nós já temos uma palavra para liberar no dia da angústia, no dia que a enfermidade aparece. Então, é isso que nós devemos ver, os pequenos, sabe? Os pequenos detalhes das mudanças, porque às vezes a gente quer ver tudo transformado à nossa volta, mas se de fato nós tivermos a consciência de que será um ponto a cada dia, um passo a cada dia, uma mudança a cada dia, quando a gente se pegar, já vai ter tantas mudanças que nem a gente vai perceber. O erro está quando nós queremos que hoje recebi a palavra, amanhã eu acordar e tudo está transformado. Não será assim, né? Porque a vida, o crescimento, a prosperidade, como eu já falei com vocês aqui, é uma vida em aumento. Então, cada dia nós vamos aumentando o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de obediência, o nosso nível de abrir mão daquilo que às vezes a gente segurou por tanto tempo, né? E às vezes, dentro da nossa casa, algumas coisas ainda não mudaram porque a gente não decidiu mudar. A gente não decidiu abrir mão de algumas coisas que a gente tem carregado. E sabe, existem estações que nós precisamos entrar e vestir as roupas adequadas para ela. Senão, não vai dar certo. Se você estiver no inverno vestindo roupa, né, de verão, você não vai se sentir confortável. Então, hoje você tem recebido a palavra tá entrando dentro de você. E se você quiser continuar com o comportamento padrão que você tinha antes, isso não vai se encaixar mais. Vai ser incômodo para você. Então, é necessário que nós tenhamos atitude de mudança, tenhamos a consciência de que isso é o melhor para nós e tenhamos a paciência também de esperar as mudanças, para que nós possamos ver na plenitude tudo que Deus tem construído através da nossa obediência. E às vezes eu falo sobre criação de filhos também. Eu sei que existem pessoas com situações bem desafiadoras na criação de filhos, mas eu quero te dizer, não desanime, sabe? Às vezes pode vir aquela informação de que não adianta mais fazer alguma coisa, ou que para isso não tem jeito, mas a palavra diz que o possível o homem faz, mas o impossível quem faz é Deus. Então, se nós cremos nessa palavra, se nós cremos num Deus do impossível, nós podemos crer também que o nosso Deus, o nosso Pai, vai nos ajudar a criar os nossos filhos com sabedoria e liberar palavras de sabedoria sobre a vida deles. E hoje eu queria lançar assim um desafio para quem tem filhos aqui, né? Para que você possa eh, colocar hoje no seu dia um momento que você possa ou passar uma mensagem para o seu filho, ou passar uma mensagem, ou ligar, né? Fazer uma forma que chegue à expressão do seu amor por ele. Eu sei que para algumas talvez, né? Eu conheço relações familiares que às vezes a mãe não fala com o filho, ou o filho não está falando com os pais. Mas quem sabe hoje é uma abertura que Deus está dando para cada uma de nós para que nós possamos expressar para os nossos filhos o quanto nós os amamos. Talvez até mesmo um post no Instagram, uma condição de falar do seu amor, né? Da sua condição agora como filha, né? Que recebeu a revelação da palavra e dizer o quanto você o ama. Ah, eu não tenho filhos. Então coloca para o seu pai, para sua mãe, para alguém da sua família que você considere, você fale assim, poxa, essa pessoa ela é importante para mim. Então, eu quero colocar, né, diante de Deus, mas também quero colocar expresso, né, de dentro para fora, esse carinho, essa oportunidade que Deus tem me dado para falar do amor dele. Então, cada gesto que a gente tem, ele vai ser expressado o amor de Deus. Às vezes você fala assim, ah, mas eu tô obrigada, né? Eu mesmo já vivi uma experiência muito desagradável, né? Eu já passei um ano sem falar com a minha irmã, né? Com uma das minhas irmãs. E foi muito ruim, porque é uma irmã muito querida, e aquilo me feriu durante um ano, né. E foi por causa de orgulho.
né? Orgulho que ninguém dava o braço a torcer. E sabe, eu quero trazer para vocês que são mulheres desse grupo. O orgulho não nos leva a nada. Pelo contrário, ele simplesmente nos coloca numa condição de atraso, né? Nos coloca numa condição onde às vezes queremos avançar, mas não conseguimos avançar porque nós estamos orgulhosos demais para pedir perdão, ou orgulhosos demais para poder, sabe, dar uma oportunidade da pessoa se explicar. Então, eu quero deixar para você aqui uma palavra, o quanto a nossa família é importante para Deus e o quanto nós mulheres fazemos parte de uma visão de Deus. E eu quero que nossos encontros possam fortalecer não somente o seu espírito, mas também a sua alma, e você poder ter o seu corpo físico andando em saúde divina aqui nessa terra, sabe, expressando o amor de Deus e não, assim, podendo rejeitar todo o mal e toda a influência que pode vir através de uma tristeza, um rancor ou uma mágoa. Então, eu quero estabelecer aqui esse caminho, sabe, que nós vamos percorrer durante esses estudos. Um caminho de abrir mão, um caminho de perdão e um caminho realmente de vida, né, familiar. E então, você que tem seu esposo, eu vou te motivar a fazer, né, uma mensagem para ele também, para que ele possa receber do seu amor, do seu carinho e a expressão dessa palavra de hoje, né? Que se Deus dá importância à família, nós também daremos importância à família. Então, nós vamos colocar nossos familiares nesse projeto, nesse papel que nós recebemos, né, de ajudadora, aquela que vai ajudar não só o nosso marido, mas também vai crescer individualmente para ajudar outras mulheres, para tirar mulheres de prisões, sabe? Porque quando nós estamos nesse ambiente que nós não estamos conseguindo resolver alguma coisa dentro do nosso lar, nós ficamos em ambientes de prisões. E Deus não quer que vivemos aprisionados. A Bíblia diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, que nós possamos viver essa vida de liberdade em Deus dentro da nossa casa, sabe? Que nossa casa possa ser leve, que nós oremos pelos nossos familiares, que nós possamos ser mulheres impulsionadas a orar pelo nosso lar. Porque uma coisa que eu escutei uma vez e que eu nunca mais esqueci, de uma casa nós podemos construir com trabalho, mas um lar nós construímos com amor e fé em Deus. Então, hoje eu tenho um lar que eu sonhei, eu tenho, sabe, o marido que eu sempre desejei, os filhos, graças a Deus, na obra do Senhor, obedientes à palavra, submissos àquilo que eu tenho ensinado. Por quê? Porque eu decidi consagrar minha família ao Senhor. E eu quero te instruir a isso, a ter a sabedoria divina, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E essa palavra edificar, ela significa construir, ela significa erguer, levantar. Então, nós somos essas mulheres sábias que o Senhor tem chamado para edificar, erguer, levantar o nosso lar. Então, eu quero que você agora, com a sabedoria divina, receba a minha oração e a minha palavra de que você vai abrir os olhos espirituais e você vai poder ser essa mulher que você sempre olhou na Bíblia ou ouviu falar e você às vezes não achava que você se encaixava. Agora você sabe que Deus te fez assim, se encaixando nos projetos dele, se encaixando naquilo que ele desejou desde quando ele nos criou. Então, nós seremos sábios o suficiente para dar um passo de cada vez, para a gente poder entregar as nossas aflições ao Senhor, saber que existem coisas que nós vamos fazer, mas existem coisas que o próprio Espírito vai fazer por nós. Então, essa conexão nossa com o próprio Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de entrega, e ela vai nos trazer o descanso que nós precisamos, o descanso para a nossa alma que nós precisamos como mulher. Então, eu quero que você pegue essa semana, pense mais na sua família, ore mais pelos seus, ore, consagre, sabe? Se você tem pessoas que você quer convidar para o grupo, você pode convidar. Nós vamos enviar o link, você vai poder compartilhar o link. E
A ideia, né, o desejo que Deus colocou no meu coração é que muitas mulheres que hoje se encontram sozinhas em suas caminhadas, sozinhas, digo, sem saber ter uma condução, né, um parâmetro por onde ir, por onde seguir, assim como vocês chegaram aqui, eu quero que outras mulheres, sabe, porque isso não é um desejo meu, é desejo do coração de Deus, que outras mulheres sejam direcionadas e sejam tremendamente abençoadas na prática dessa palavra. Então, eu quero aqui deixar, né, meu agradecimento, e eu sei que nosso tempo aqui, apesar de ser curto, eu sei que ele é valioso para cada uma de nós e também para Deus. E eu sei que Deus tem se agradado pelo seu esforço, pelo que você tem feito desde esses meses que nós já estamos juntas, e eu creio grandiosamente que o Senhor vai trazer mulheres para esse grupo, para somar nessa palavra, para somar naquilo que Ele quer entregar para cada um de nós. Mas também se chegaram mulheres nesse grupo, onde elas serão acolhidas, amadas, respeitadas, e elas terão todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, porque é assim que Deus fez, mulheres para serem unidas e dispostas a ajudar uma outra. E eu quero te colocar nesse lugar. E eu quero dizer que vocês têm aqui, né? Apesar de estarmos quilômetros, né, de distância, cada uma em seus locais, seus países, eu quero dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus está nesse projeto, o projeto Águias, ele vem com esse intuito de levantar mulheres, de reerguer mulheres, para que nós possamos ter uma vida de firmeza, de constância e de resultados abundantes. Então, que fique essa palavra durante essa semana no seu coração. Nós vamos aprender a andar nessa firmeza, nessa constância, para que nós tenhamos uma vida abundante no Senhor. E isso vai trazer muitos resultados para a nossa vida. Amém? Então, eu quero agradecer a cada uma de vocês. Pai, eu te rendo graças e agradeço por cada vida aqui, cada mulher aqui. Te agradeço, Senhor, porque elas estão se esforçando, cada uma com seus desafios, mas eu libero uma palavra hoje de descanso, Pai. Um óleo fresco vindo sobre elas, para que elas possam administrar essa semana com sabedoria, administrar os seus lares, para que elas possam ter direções específicas, Pai, tocadas no coração, para que elas sejam obedientes, Pai, a tudo aquilo que o Senhor vai direcioná-las. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas.